Uma pergunta: por que será que Jesus disse que a sua vinda para orar para não ser no inverno? Alguém tem uma resposta? Não entendi, pastor, como é que é? Jesus disse que era para orar para que a volta dele não fosse no inverno. Pois é. Não subir todos os degraus, os voadores que estavam. Mas a questão que nós fomos voando, eu acho que daí é para não congelar. Assinou a palavra? É, no inverno, para não congelar as asas, eu acho. Ou será porque fico em casa, não vem no culto daí? Eu acho que é isso. Não veio na segunda-feira, será que era por isso? Pois é, mas vamos em frente. A última parte, número 4, que é a administração da igreja, a última folha. Eu já tomei. Esquentar as cordas vocais e ver se elas melhoram um pouco. Não, é que eu tenho problema que elas já estão folgadas, né? Tanto eu falar na vida. E aí... Não. Tenho lá em casa, não como. E aí, como eu falo demais, chega o inverno, agora já... É que ela tem folga já. Usei muito, né? Usar mal muitas vezes. Mas vamos em frente, daqui a pouquinho ela vai esquentando. Vamos lá então. Aqui a parte daí não é, como se diz, burocrática, não, é administração. Primeiro, nomenclatura da igreja viva. Nós todos os batizados, nós somos membros do corpo igreja. Todos. Então todos são membros. Todos são membros, primeiro, todos são membros do corpo, membros da igreja. Segundo, então, membros líderes, membros obreiros, membros pastores e membros bispos. Ninguém, ao subir de cargo, se desmembra da igreja. Amém, amado? Permanece membrado, ligado ao corpo. Então, mas é para entender que nós vamos sempre chamar assim, membros líderes, nós temos os membros que são obreiros, os membros que são pastores e membros que são ou serão bispos. Amém? Deu para entender? A hierarquia de Deus para a igreja. Deus, ele é o Pai Criador. Jesus, o Filho Salvador. O Espírito Santo é o amigo ajudador. Então Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Como eu até falei no domingo, ele é Senhor, ele é Criador e sustentador e Senhor de todas as coisas. Mas quem é Deus? Deus é o Pai Criador de tudo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho, o Salvador. E quem é o Espírito Santo? É o amigo ajudador. Então, Deus criou todas as coisas, mas Jesus
Foi o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. E quando Jesus, antes de voltar, ele disse que ele ia voltar e ia mandar um ajudador. E o Espírito Santo, ele é o amigo fiel que Jesus enviou subindo ao céu com o Pai, para ele estar conosco. Então nós temos um pai, um irmão e um amigo. O que criou, o que salvou e o que nos ajuda em todas as coisas. É o mesmo Deus, como nós sabemos, mas em 3 pessoas. E o pastor, ele é o guia. Aqui está numa palavra só. Expressar em uma palavra. Deus é o Pai, Jesus o Salvador, o Espírito ajudador, pastor o guia, que é o primeiro adjetivo. Primeira incumbência também de um pastor é guiar o rebanho de Deus rumo à eternidade. O líder é um ajudante que ajuda pastor, que ajuda, enfim, todo o trabalho. Tem vários tipos de liderança. O líder ajudante. E o salvo, os membros atuantes. Porque não tem nenhum salvo para não fazer nada. Isso é uma coisa que nós temos que ter, esse tipo de visão, que foi perdido durante o tempo da Igreja Católica, que foi tirando tudo e só deixando só para os líderes. Até o ponto que nós comentamos aquele dia, acho que foi aqui mesmo que a gente comentou, que a missa era rezada em latim. Mas aí do meu tempo já a mensagem era em português. Mas daí dizem os mais antigos que até a mensagem era latim, porque eles fizeram isso para que o povo não aprendesse nada. Ensinaram que era só participar da missa, chegava já para ser perdoado, santo e para o céu. Só isso. Porque se o povo lesse a Bíblia, eles sabiam que iam perder o povo. E aí fecharam as Bíblias, lacraram, e ninguém podia ler, a não ser o grande clero, os grandes líderes. Porque eles sabiam que se o povo lesse a Bíblia, iam sair da Igreja Católica. Iam se levantar contra. E ao chegar o tempo que eles proibiam a leitura da Bíblia, e a Bíblia, por exemplo, aqui na parte da capa, aqui da capa não, onde abre as folhas, eles colocavam um veneno. E a pessoa, ao passar o dedo, o veneno era tão forte, e depois passar na boca para abrir, a pessoa morria. Para que ninguém tocasse na Bíblia. Aí Martinho Lutero, foi o que Deus levantou para quebrar isso. E a Bíblia foi espalhada através da igreja evangélica. Os católicos continuaram não espalhando Bíblia. Quando começaram a perder o povo, e não adiantaram mais porque eles compravam as Bíblias evangélicas, aí eles abriram também para vender Bíblia, como vende agora várias versões também. Mas a igreja, ela nasceu para todos ter função no corpo.
Não tem ninguém que é chamado e salvo para sentar no banco somente. Sentar no banco para aprender como hoje é para participar do culto. Palavra participar. Cantando, orando, buscando. Estamos entendendo? Se for necessário, profetizando. Participar. Não é assistir um culto. Dá para entender que é uma diferença entre o dia e a noite, você assistir um culto e participar dele. Tudo é uma visão que se perdeu e que, durante todo esse tempo, através da igreja evangélica, essa visão tem tentado entrar de uma forma cada vez mais clara, mais nítida, mais compreensível, para que se volte ao verdadeiro evangelho que Jesus criou, a verdadeira igreja, o porquê da criação dela. Porque até isso foi mudado. Até o porquê, até o significado de igreja da ação. Então deu para entender aí, amados? Todos somos membros, mas membro do corpo, o membro líder, obreiro, pastor, bispo. Aqui Deus, o Criador, Jesus Salvador, o Espírito amigo, o pastor guia, o líder ajudante e o membro, e o salvo, o membro atuante. Os não salvos, os povos não alcançados. Então, quem ainda não é salvo em Cristo é a humanidade, ou povos não alcançados, que precisamos alcançá-los. Está ficando a visão, então não é ensino, é visão. Tem que entrar na mente e ter a visão. Estão conseguindo perceber a visão? Andar junto com ela? Então, terceiro, o ministério da igreja viva. Então nós vamos trabalhar assim, o ministério da igreja viva. O bispo, quando assume uma região, o pastor, titular, quando assume uma igreja, auxiliar, quando assume um culto. Obreiro, quando é consagrado ao ministério. O líder, quando assume um cargo de liderança ou auxiliar na liderança. O diácono, quando assume uma função no corpo diaconal. Então, por enquanto, serão estas as nomenclaturas e o trabalho, pode assim dizer, ação do ministério da igreja. Bispo, quando assume uma região, por enquanto só temos meia região, mas é a visão da igreja crescer, se multiplicar, expandir. Então, bispo, quando assume uma região, pastor titular, quando assume uma igreja, pastor auxiliar, quando assume um culto, obreiro, quando é consagrado ao ministério, líder, quando assume um cargo de liderança ou auxiliar, diácono, quando assume uma função no diaconal. Nomes compostos por exemplos. Isso tudo um exemplo de futuro. Visão, estou passando a visão para vocês, a visão que Deus nos deu, que é uma visão de futuro, até a volta de Jesus. Então, nomes compostos, por exemplo, bispos regionais, quando nós começar a fazer uma região inteira, depois começar a fazer outra região, vai crescendo a igreja, estamos entendendo? Então, eles serão bispos regionais, consegue entender?
crescendo, querendo Deus, que ela saia do estado daí e vá para outros estados, aí poderemos ser também, então, bispos estaduais, que sejam, enfim, um presidente de estado, mas é um bispo. Crescendo no Brasil, querendo Deus, então bispo, presidente nacional, que vai ser um presidente. Mas as nomenclaturas vai até bispo, não tem arcebispo. Oi? Nem papa. Então, terminando, pastor auxiliar, pastor titular. Pergunta. Também o pastor falou que, né, bispos regionais, estaduais, um exemplo, né, por exemplo, um pastor tem uma igreja de outra denominação, seja quadrangular, onde for, aí, resolver sair dessa denominação e vir para Viva, pode também? Vai ser aceito? Vai. Se ele aceitar, aprender a visão, o que futuro tudo pertence a Deus, mas o que, assim, eu não abro mão de que aqueles que entrarem, entrem por causa da visão. Estão me entendendo? Não porque não brigaram com a outra denominação e agora não querem ficar sem, não querem trabalhar sozinho. E aí vem, você não quer nos acolher para estar junto. Não seria esse o objetivo só de acolher. Objetivo de alguém diz, eu quero trabalhar na visão que vocês trabalham. Na visão do evangelho mesmo. Então venha, vamos treinar os pastores. Para que ele pegue a visão, aprenda a visão. Enfim, pode entrar. Isso é uma coisa que é aberta. Né? Será que o pastor Lindomar não quis dizer se vem... Como é que é Lindomar? O outro pastor? De repente o Lindomar quis dizer se ele já vem pastor. Aí, por exemplo, chega... Não, mas falou igreja inteira. Igreja inteira. Então, o pastor respondeu. Então, ele falou acima, ele falou de igreja inteira. Igreja. Tá bom. Tem uma igreja ali que saiu, por exemplo, da quadrangular também, tá. quer vir conosco. Desculpa. Se é para andar na visão, tudo bem, a gente ensina. Agora também na mesma questão, isso é uma coisa óbvia que a gente vai receber qualquer membro de outra igreja, mesmo pastores de outra igreja, só que vai vir, vai aprender primeiro a visão para trabalhar depois. Consegue entender? Mas sem dúvida, tanto é que o que Deus colocou de uma forma muito bem clara, que nós temos que buscar os desviados de qualquer denominação, porque essa questão de denominação não é para estar na nossa visão de trabalho, é para estar reino dos céus. A denominação é uma necessidade, até pelas leis brasileiras, que tem que ter um nome, que tem que ter um CNPJ, que tem que ter um contador, tudo isso. Enfim, tem que mandar relatório todo mês, tem que notas todo mês. Porque isso é a lei civil. Mas a questão espiritual é trazer de volta, buscar todos os afastados, desviados
de qualquer denominação. Viu, pastor? E se ele quiser, se ele permanecer na mesma igreja e colocar o nome de Viva, ele vai ter que ser subordinado ao bispo. Não, mas aí a gente... E conversar. Não, a questão vai ser... a forma, eu já pensei na questão, a gente pega qualquer um, ele coloca o nome Viva, mas ele abre o outro CNPJ. Mas fica ligado. Fica ligado espiritualmente só. Não administrativamente. Vocês deu para entender? É Mas duas tem áreas. Aquela taxa que Não, nós não temos taxa nenhuma e nem queremos criar taxa. é igual a como é que se diz A gente quer fugir. A gente quer fugir dessa questão para não entrar no mesmo caminho. Então é só a parte espiritual que fica. A gente vai se atrelar à parte espiritual. Mas cada um vai ter o seu CNPJ, se virar com a igreja. Eu digo quem vier de fora. As nossas a gente vai, por enquanto, mantendo toda ligada. Depois, no amanhã, a gente vê o que é o melhor, se também abrir outro CNPJ ou não. Porque senão é aquela questão de ter que cobrar taxa para poder ter caixa, porque daí se uma igreja não paga o aluguel, quando vê tem 3, 4 meses atrasado, aí o CNPJ é o mesmo, a sede que vai ter que pagar. E aí a gente entra no mesmo caminho. Então a gente pode entrar outras igrejas, pode. A gente fica unido espiritualmente, na parte espiritual, se na mesma visão, mesmo trabalho, mas a parte administrativa com CNPJ diferente. Ele abre outro CNPJ. E é responsável por tudo. E daí responsável, claro, o CNPJ é dele. Se for você falir, é o problema dele. E se essa igreja crescer e fazer tipo outra igreja noutra cidade, vai ser que o outro CNPJ. Isso que nós falamos, abrindo da nossa no momento, não. No futuro, se precisar abrir outro CNPJ, cada um ter um, a gente vai ver daí. Isso é uma questão administrativa que não precisa estar hoje já nos estatutos, porque não há essa necessidade. Uma coisa para o futuro. Mas a gente pensa somente... O que a gente pensa é a parte espiritual. Eu só queria saber, a igreja evangélica, qual foi a primeira igreja evangélica aqui? Aqui em Caxias. A igreja evangélica... Nasceu a católica, a primeira igreja evangélica. Como é que era? Tá. Depois, quando houve a divisão de Martinho Lutero, então. Isso. Porque primeiro a igreja evangélica foi a de Jesus, lá no... que era a igreja primitiva. A católica que saiu para fora. A católica herdou. Tá. Mas aí depois, quando Martinho Lutero faz a divisão, que Martinho Lutero sai da igreja católica, e ele então abre outra igreja no mundo, igreja evangélica, para voltar às Escrituras, que foi esse o motivo, voltar às Escrituras. Isso foi em 1500 e pouco, 1600 e poucos. Até não lembro agora. Enfim, ele fundou a primeira igreja chamada luterana daí, porque ele era Martinho Lutero. E isso na Alemanha, porque ele era alemão. Aí depois já veio a presbiteriana. Aí foi os outros países levavam as igrejas também, porque antes era proibido, o Papa excomungava, né, todo mundo,
mas daí com Martinho Lutero, como ele não conseguiu matá-lo, né? Então, aí o próprio mundo perdeu medo do Papa. Começou a abrir outras igrejas evangélicas em outros países, e aí abria já com nome diferente, mas trabalhando mais ou menos na mesma visão, que era a visão sempre bíblica. Eu peguei aqui só a data da Reforma Protestante, iniciou em 28 de outubro de 1517, então logo depois do descobrimento do Brasil, mais ou menos. 1517, então. 1517. Só 17 anos depois. 17 anos depois do descobrimento do Brasil. Então, aí a outra questão, que é as igrejas pentecostais. Porque daí, como a igreja católica tinha preso, tinha destruído, na verdade, essa questão de lideranças, questão de milagres, a questão de batismo com o Espírito Santo, isso cessou. Aí, em 1890, por aí, começaram a se reunir lá nos Estados Unidos, uma reunião de oração na rua, a famosa Rua Azusa, a Rua Azusa. E ali começaram a orar e começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Que ninguém mais falava no mundo de batismo com o Espírito Santo. E aí criou-se ali, então, começou no final de 1990 e poucos, as pessoas a falar em língua, e foi crescendo aquele movimento. Cada vez vinha mais pessoas de outras igrejas e começavam a ser batizados com o Espírito Santo também. Aí, 1910, por aí, 9, 10, que a primeira igreja com nomenclatura que saiu foi a Assembleia de Deus. Na verdade, teve outra, porque a Assembleia já foi uma dissidência, mas essa outra não teve nome, ela teve um tempo, depois porque aquela criou ali mesmo, ela não tinha nome. Então essa ficou um tempo, depois ela se perdeu, ela não foi em frente. Mas a primeira divisão, quando começaram então, e já criou um grupo grande de pessoas batizadas com o Espírito Santo, aí teve um problema, porque daí tinha um pastor branco e um negro. E lá nos Estados Unidos, você sabe que até hoje tem esse problema de rixa entre brancos e pretos, ou negros, enfim. Estão entendendo? Essa briga. Aí o branco ficou lá com aquele grupo e o pastor negro tirou todos os morenos ou negros e abriu a Assembleia de Deus. Foi uma divisão de cor por causa dos Estados Unidos, que todo mundo sabe que naquele tempo era como é até hoje. Então foi por causa não de desencontro, de não aceitarem doutrinas, ensino, foi por causa de racismo. Entenderam? Ficou a igreja dos brancos e as igrejas chamadas dos pretos ou negros. Tanto é que a Assembleia de Deus até hoje tem mais gente morena do que branca, porque ainda é herança, E aí a segunda igreja, na verdade, foi em 1922, a igreja quadrangular. Foi a segunda igreja pentecostal no mundo. Aí depois foi crescendo, agora já tem as neopentecostais, como a Universal,
mundial e outras que são chamadas já neopentecostal, porque já saíram do pentecostalismo e já se ensinou, criou outras coisas. Estão me entendendo? Então, uma forma rapidinha foi mais ou menos assim a questão do que aconteceu. A nossa igreja seria qual categoria? A nossa igreja é pentecostal, não neo. Nós não ensinamos nada do neopentecostalismo. É pentecostal mesmo. Até nós passamos ali a visão. Nada. Testemunho de Jeová não é evangélica. Eles se dizem evangélico, mas ela não está nas categorias de evangélico. Porque ela ensina muito fora de todo o evangelismo. Pastor, eu nunca escutei essa parte de neopentecostalismo. Nem sai. Tem gente que não sabe o que é neo. Eu não sei o que eles ensinam. Não, na verdade, digamos assim, toda essa questão, por exemplo, de ensino, de vir só buscar prosperidade, de não trabalhar jamais em direção ao reino, mas em direção a coisas próprias, prosperidade, só movimento, por exemplo, às vezes só de cura também, sem ter a palavra, sem ter todas essas outras questões que se acrescentaram nos últimos tempos, tudo isso é o chamado neo, é o que veio depois. Pastor, a gente pode resumir, então, que esse neo é como se perdesse a essência do que realmente é do tempo que tem que ser. É o neo porque saiu dali, mas ela se expandiu em outras ramificações de fé, de ação. Automaticamente se perde muito do que realmente... Do que era a essência. Você perde a essência porque não dá para você ensinar a essência e tudo ou a mais que é ensinado. Não só, eu também verifiquei aqui para ver a data certinha, neopentecostalismo surgiu mais ou menos nos anos 70 ou 80 e a característica principal seria a questão da teoria da prosperidade, que todo mundo já sabe, que é essa questão de focar na questão monetária. Batalha espiritual e uso intensivo de mídia. Então é muito aquelas igrejas que estão na televisão toda hora, passando de novo, daí tem as entrevistas com o demônio, essas coisas. É tudo que você vê que acontece nas igrejas, essas igrejas novas. Como se fosse ficar mais na propaganda do que na essência. Do que na essência, né? E muitos também nessa questão também da exploração demoníaca. Porque expulsar demônio é uma coisa. E você fazer o culto em prol daquilo. E você manifestar isso. Você ensinar a vir na igreja para isso. Só para ficar rico. Só para ser liberto. E fazer toda essa... Esse é o chamado neopentecostalismo, é o que pega a essência e você abre ela. E aí ela fica misturada. Vai para as outras direções. Ela fica misturada. E aí qual é a nossa visão? O evangelho vivo, puro e genuíno. Quer voltar à essência dele, tirar estas coisas. Que eu digo que são vias laterais. O evangelho é a via central, criou-se vias laterais do lado. Por exemplo, o evangelho é um altar, aí se enfeitou por fora. Um monte de coisas. Enfeites fora do caminho, ao lado do caminho, para chamar a atenção das pessoas.
abrindo, liberando também, porque elas são muito mais liberais. Claro que já são coisas menores, mas liberando muitas formas de vida evangélica ou de vida com Deus que não condiz mais com o Evangelho. Essa questão até do show, na minha opinião, pelo menos, quando você vê aquelas igrejas grandes, eu acho que acontece mais nos Estados Unidos do que aqui, mas é meio perturbador porque tu olha e é uma estrutura gigantesca, são tipo milhares de pessoas, e às vezes parece que quase que tem pirotecnia, falta só soltar fogo de artifício, ok? Porque é um showzão, é um negoção, e é um louvorzão, é um negoção, só que é tudo tão grande que parece que tu tá indo num show, parece que... Agora, depois do neopentecostalismo, depois do que já falamos mais ou menos o que é, aí as igrejas de hoje estão usando o show, exatamente. Quer dizer, isso é algo que está entrando agora, digamos, de 20 anos para cá, por aí, ou menos ainda, menos, que é o show na igreja. Antes, amados, nenhum cantor, e tinha cantor já há muito tempo que gravava discos, mas nenhum cantor cobrava nada para ir numa igreja. Nem pregador, sempre era o pastor da igreja que dava uma oferta. A igreja dava assistência, por exemplo, de alimento, de pouso, nem hotel não iam para hotel. Nem hotel não iam, não. E não tinha essa questão de vir tirar a oferta e dividir meio a meio também. Não tinha isso, porque você trabalhava a oferta para manter, para ajudar, por quê? Porque se ele trabalha na obra, digno é o trabalhador da sua obra, diz o próprio Evangelho. Nos ensina, e não só uma parte, mas em vários lugares. Não é que seja errado, mas não era assim. Hoje não. Hoje, para trazer um cantor evangélico, eles querem 100, 150 mil reais, 200 mil, 300, alguns, 400 mil outros. Estão entendendo? Para um show. Então já é show. Então tudo isso tem que ter bastante cuidado para você não fugir da essência. A igreja em si, o culto, ele é um culto para Deus, ele é um culto de adoração. Ele não é show. Não é show para a pessoa, para bater palma pro grupo que está ali, porque é famoso, chegou o senhor, o famoso. Como pastor, chegou o pastor famoso. Quem tem que ser famoso é Jesus. Todo pastor tem que fugir disso. Então, é aquela questão. As coisas elas vão se abrindo, algumas formas de abertura é boa, porque vai trazer gente para a igreja, para a salvação, mas algumas fogem do que é a essência. Então, quem tem que ter cuidado disso? O próprio pastor das igrejas tem que ter esse cuidado. O problema é que se misturam e generalizam, né? E quando aparece algo honesto, sincero, aí, né? A gente sabe que Para identificar. se você quer levar uma coisa séria com Deus, você vai ter até outros evangélicos como pessoas que vão tentar te oprimir, que vão ser contra. Estão entendendo? Quanto mais o diabo e o mundo. Mas é isso que Jesus mandou fazer. Estão entendendo, amados? Nós temos que fazer aquilo que Jesus mandou fazer.
E uma das razões, eu creio que Deus me tirou da quadrangular, porque foi uma questão de Deus na vida, no coração há muito tempo. É que eu também não... Chegou uma hora que eu não aceitava mais. E aí que se você não aceita, você começa a ficar descontente e triste. Estão me entendendo, irmãos? Porque você via coisas que já não te satisfazia. Consegue entender? Então, tudo isso leva a gente a pensar e repensar. E eu posso dizer para vocês que nesses 8, 9 meses, em junho, junho, 11 meses, é o tempo que eu tenho mais paz em Deus. Glória a Deus. Que eu não estou mais preocupado com nada a não ser a igreja. Porque todas as outras coisas estão nas mãos de Deus. Glória a Deus. Amém. Então, é o tempo que eu tenho tido mais paz na alma, no coração. Porque eu sei também que quem era para sair, Deus tirou. Antes de formar a igreja. Deus permitiu que saísse, só ficasse quem estava nos planos dele. Amém. Glória a Deus. Então te traz segurança. Estão me entendendo? Não falo isso para falar mal de ninguém, você sabe disso, longe. Mas para explicar para você essas questões. Isso aí tem mais alguma? Eu quero comentar algo que acho que a pastora conhece a Júlia, da Cine. A irmã da Tassi. Elas estão na outra igreja. Uhum. Aí ela me perguntou assim, eu tô vendo lá as mídias da igreja de vocês. Nossa, como mudou, como tá linda aquela igreja. Aí disse assim, a gente vê assim os posts que vocês postam, sabe? As coisas do pastor. Nossa, eu tô muito feliz, porque a igreja... Não, o pastor falou agora, né? Tava pesado, tava. Então, quer dizer que o pessoal já tá vendo... Diferença. Nem estão participando, eles só estão vendo. Ele já está vendo, ela falou comigo isso aqui, pastor. Ela falou lá na casa do Hermes, que nós vamos churrasco lá, disse, parabéns, diz pro pastor lá, parabéns, porque eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que a igreja está linda, 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 ela disse. Eu disse, aí está mesmo, a igreja está maravilhosa. Para Jesus, porque a gente Amém. A gente tem que saber que aqui é o centro, é Jesus, é Deus que está aqui. A presença dele está aqui. E a gente entra aqui, é muito bom. E ela disse sim, a gente vê as mídias, as propagandas, tudo que vocês postam lá é lindo, ficou muito lindo. Mas isso não me lembra do testemunho, não. Pois é. Aquele testemunho chegou lá em outro país. Você sabe que aquilo que... Foi vocês que postaram, né? Sobre o perdão ali, aquilo... E diziam sobre perdão. Você sabe que já fez uma pessoa, levou uma pessoa a se reconciliar com outra em outro país? Já sabe onde é que chegou? De repente a gente fala, mas está ali, ninguém pegou, não houve nada, não aconteceu nada. Veio já pessoa, veio testemunho, chegou na Neuza, ligaram para a Neuza, mandaram para a Neuza, que transformou já, a reconciliou duas mulheres em outro país. Mandaram até o áudio das duas conversando. E mandaram o áudio das duas conversando, o perdão, a reconciliação. Ontem também eu achei aquilo que o pastor falou sobre as mães, muito lindo. Daí eu postei. Daí tem um monte de curtida sobre a mãe. Creio também. Tem que pôr mesmo. Por isso que eu disse, isso tem que pôr o que tem de bons, testemunho, né? Essas partes de mensagem que vocês escolhem, preparam, tudo isso vai gerar frutos. Estão entendendo? Outras coisas geram também,
mas isso gera. Vê se eu lembro o local. O local do lugar lá? Procurando aqui. Já estou procurando. É uma das praias onde chegou, uma das praias mais famosas do mundo. Não é? Los Angeles. Não. Caribe. Não, parecido. Não é no Caribe. Gente, eu já encontrei. Nem é nas como é que é, Já nas sei Caimã lá. Já sei quem é. Já achei aqui. Peraí, só um pouquinho. É uma coisa assim. Não é. República Dominicana e a cidade é Punta Cana. Punta Cana e na República Dominicana chegou isso lá. Aqui é uma das praias mais famosas, né? Quem vai para Punta Cana, gente que tem dinheiro. Então, e era uma questão entre as duas antigas e muito difícil. Enfim, Uma situação bem complicada. Então, quando Deus está movendo, até um amém faz grandes coisas. Então, quando você posta e ora, está nas mãos de Deus, ou você testemunha para o vizinho, no ônibus, por alguém, não é só a questão postar, isso é uma questão que postou, está falando, mesmo através da mídia. Mas é a questão nossa de começar a falar, de mostrar, de abrir, porque muitas pessoas vão se envolver nisso, que ouve. Sexta-feira a gente vai fazer evangelismo do ITQ e nós estávamos... Foram com a Débora, né? Foi feito pela Profilo que organizou o evangelismo, para nós aprenderem. Daí ela estava até com um pouquinho nervosa, né, Samara? Mas assim, ela foi muito benção. Muito benção. Tipo assim, eu fiquei com vergonha, né? Eu entrei lá dentro. Eu entrei e peguei uma missionária que ela estava bem doente, ela não aceitou o chazinho, mas ela quis me explicar por que ela não queria o chá, porque ela estava muito ruim. E ela falou assim, ela teve um sonho de alguém falando de Deus em um local, ela disse, ó. E ela que nunca imaginou que aquele sonho dela fosse mostrar nós aparecer naquele local lá e falar de Jesus, né? Ela disse que ela está afastada da igreja, está afastada, mas ela vai. A gente foi aqui no Passeio Norte, que pega a região daqui, né? Já foi estratégia. Zona Norte. Você é da Zona Norte? Zona Norte. Enfim, o passeio dele. Daí ela vai vir visitar a nossa igreja. E teve outra que nós evangelizamos, eu e o Emerson, e ela chorou com a gente. Chorou assim, ela se emocionou, sabe, demais. Ela está precisando muito de Jesus. Muito, muito. Ela assim, não é longe da casa dela para ela vir até aqui. Ela gostou da maneira do trabalho nosso, ela disse, e que se aquela linha seguiria daquela forma. Ela tem que seguir, né, pastora? Que evangelismo. Isso, na UPA. E ela disse que ela recebeu uma herança muito grande. E que essa herança, ela quer entrar numa igreja para ela entrar já com que ter essa visão de evangelizar em locais assim, ela disse. Mas então, tu vê para a nossa igreja. Oh, beleza, maravilha. Vai renovar ela na vida com Deus e, de repente, ela vai ser uma mulher que vai ajudar a evangelizar. Se ela tem coração, tem sede. Por isso, eu passei por ela, no igreja, fiquei no lá. Eu pedi para te colocar no pé, o número dela, isso aí. Então, são coisas que já estão acontecendo, coisas que são boas, bem pensadas. Porque você ir, de repente, em alguns lugares que alguns querem ir, que às vezes não se aproveita quase nada, lugar perigoso. Agora, quando falaram que iam lá na UPA, a UPA é um local, porque é fechado, não tem perigo nenhum, tem guarda lá dentro. E lá, essas UPAs estão cheias de gente lá, todos que estão ali estão por causa de doentes. Todos. Então, todos estão precisando de oração, todos precisando de uma palavra, todos. Pensa bem, o frio
todos. Um chazinho quente. E um chazinho quente, Vocês que estão levando. um cafezinho quente, no frio, lá fora, às vezes. Então, a questão também, uma questão de escolher um local que ele seja estratégico, que ali você possa ter mais, como é que se diz? Mais resultado, né? De repente, em menos hora de trabalho, ter mais resultado, porque é a hora que o povo vai ouvir. Todos vão querer uma oração, todos vão querer ouvir. Estão entendendo? É uma célula. É uma coisa maravilhosa. Esses 90 dias que eu acompanhei meu pai, teve um grupo de pessoas que foi orar, os familiares que estavam aguardando e paciente também. E levava o lanche e café. Lá no hospital. Chegava de noite, tipo, essas horas assim, de noite. Lá no hospital. No hospital. Em Pompeia, inclusive na UPA do centro também. Gente, ele tem que fazer mesmo, sabe por quê? Eles chegam em 5 pessoas, enquanto os 2 estão lá fazendo oração, os outros vão servindo o café e o leite. Essa ideia do evangelismo tem que Porque todo mundo. E é um evangelismo onde dá resultado, porque é igual, né? É dentro do hospital. Uma batida ali sempre, né? O que está aguardando é por um motivo já... Viu, bem? Quando eu estava internada, porque isso é muito bom, a parte de Deus, que se nós não fizermos, outros fazem. Quando eu estava internada, veio um macumbeiro me visitar no quarto. Ele olhou para mim e olhou assim meio estranho. Aí ele perguntou, a senhora é o quê? Se eu sou pastora dele, ó. Porque eu já ia evangelizar ele, tô indo. Ele mesmo que falou, não fui eu que falei. Ele falou, eu sou pai de santo, né? Então vim aqui para lhe dar uma... Mas a senhora é o quê? Ele olhou assim, ele parou de falar e começou a dizer, a senhora é o quê? Porque eu fiquei olhando para ele. E eu disse, seu pai não podia me Como é que ele sente na hora, né? Não faz, se nós que somos não faz, Sente na hora. Ele sente na hora. Como forma de, como é que se fala, de testemunhar também pela Débora, já que ela não está aqui. A Débora trabalha ali na UPA, né, se não me engano. Ela trabalha. Foi? Trabalha. Ela trabalha. E aí, enfim, tinham colegas dela lá no local, né? Aí ela mandou a seguinte mensagem. Amados, ganhamos uma mantenedora para os evangelismos. Uma colega da UPA quer ajudar financeiramente para comprar os alimentos para usar no evangelismo. É uma forma de testemunho para seguir. Falar sobre isso também. E eu conversando com a Débora, eu sei que semana passada levantamos esse questionamento, né, sobre evangelismos. E evangelismo não é uma coisa fácil de se fazer e a Débora precisa de muita ajuda. Então, quem tiver à disposição e quiser fazer alguma coisa, depois eu passo o contato lá no grupo e ela precisa de ajuda de pessoas também. Com certeza. Bem, na verdade, assim, precisa criar esse grupo, formar, porque daí pessoas vão ajudar. Quando vê que ele está formado, que ele está trabalhando, vai entrar outras pessoas, até de outras igrejas, querendo ajudar. Às vezes não vai participar, querem ajudar financeiramente. E que precisa. Estão entendendo? Porque tendo financeiro pode até aumentar, comprar, mandar fazer pastéisinho, essas coisas, de noite, nesse lugar frio. Ela teve uma ideia bem boa, né? Ela comprou Clube social. Acho que é o clube social, café e chá para o pessoal. E é ótimo com o bicho social. Só assim, amor, ia lá, nossa. Aí gente, muita gente. Gente, vocês não sabem, mas tem muita gente que passa necessidade, até um chazinho faz bem. Mas claro que faz. Tem gente que está lá, a maioria que estão lá não tem dinheiro para ir lá na lancheria fazer o lanche, não. E às vezes chegam lá pensando que já vão sair logo, não levam nada. Às vezes tem que ficar lá com o paciente que está lá esperando fazer consulta, aquela coisa. Às vezes fica lá, vira a noite sem comer nada. No plano de saúde é difícil, imagina não. Vamos em frente, então, amados. Só quero ver que hora já é. O tempo voa. Ainda mais quando o papo tá bom. Mas
Coisa. Porque tem coisas que a gente tem curiosidade e daí não sabe. Tem que perguntar. Não, mas é a questão. Claro que a gente pode um dia também fazer uma aula sobre, eu digo que seja separado, mas uma aula sobre a história da igreja, que é o nome. Eu lecionava história da igreja no MED, no ITQ. Então, eu conheço bastante sobre a história da igreja e falar mais sobre ela, porque é bem importante a gente saber o porquê, porque aconteceu. Então, aqui, amados, deu para entender essa questão administrativa da igreja? Algum comentário sobre as nomenclaturas que entenderam bem? Então, para que vocês entendam, quem não tem um culto, nós vamos chamar de obreiro. São os obreiros. Como na própria quadrangular. Pastor, a partir do momento que ele tenha um culto, ele é o pastor auxiliar. Um culto da igreja. DGV, do Grupo Vida, é líder. Então, a partir de um culto, ele é pastor auxiliar, que ele faz um culto, é responsável. Que nós temos o pastor Lindomar e a pastora Silvia. Uma coisa, claro, eu sou tua esposa, não vou falar. Obreiros. Como é que fica a categoria obreiros? O que eles vão fazer? Obreiros, que por enquanto, que eu saiba, foi antes, né? Alguns obreiros, né? Foram levados a obreiro. E agora, como é que fica? Vamos levar os obreiros. Mesma coisa. Vamos levar obreiro. Aí eles serão, obreiro é membro do ministério. Claro. Sim, mas já sempre foi, estamos na quadrangular também, em outra. Para declarar na igreja. Obreiro, Obreiros. quando ele é consagrado obreiro. Isso eu sei, mas eu quero dizer... Você vai ter uma prova? O que ele precisa fazer? Não. O que ele precisa fazer hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quem que assinaram? Assinar foi a obreira, né? Isso antes, né? E agora? Como é que fica? É obreira. Ela é obreira ainda, mas não foi ainda apresentada à nossa igreja, os obreiros. Sim, mas na verdade é aquilo que eu falei que eu quero terminar primeiro, porque uma das coisas daí para ir para obreiro é ser aprovado na escola Teologia da Vida. Sim. Vai acontecer outras coisas? Vai. Então, depois que nós terminar, nós queremos no final do ano, aí sim fazer um culto especial de consagração de novos obreiros. Então, por isso que eu não fiz até agora. Amém, meus amados? Mas você precisa fazer o ITQ? Não. O ITQ agora se faz para aprender. A parte do conhecimento teológico. Que nós estamos trabalhando aqui só para vida prática. Então, mas isso era da quadrangular. Para nós, não. Para nós, por enquanto, vai ser a Escola Teologia da Vida. Se não tiver, não vai. Precisa ter. Não é que os que fizeram, todos vão ir para o obreiro. Ninguém é obrigado a nada. Isso é um chamado. Mas tem que ter, é o primeiro. E mais na frente, claro, de querendo Deus, a gente vai fazer o nosso próprio instituto também. Enfim, tudo está nas mãos de Deus pela frente. Hoje nós temos que fazer o de hoje e amanhã o de amanhã. Amados, aqui a secretaria pode nos auxiliar. Terminamos aquela. Hoje vamos começar a trabalhar esta questão. Uma questão bastante séria. É só uma folha agora, hoje. Só uma folha, está dos dois lados.
Ah, tá. É só uma folha. Aliás, amados, uma outra, enquanto estão recebendo, eu acabei esquecendo de... não sei se eu falei aqui para vocês sobre o resultado do almoço. Não, acho que não, velho. Era para ter falado no domingo, também não lembro nunca. Ô, secretária, lembra ele aí. Então, tem que no domingo me lembrar para mim poder falar. O almoço deu R$8.007 de lucro. Glória a Deus. Vamos aplaudir ou não? Bom, já que o Jair não veio. O Jair é o diretor do patrimônio, então já foi passado para ele. Primeira coisa vai ser empregado o dinheiro aqui, aberto todo esse forro, trocar toda a madeirama e depois colocar o forro de novo. As lâmpadas também, pastor? Oi? As lâmpadas também. Então, primeiro nós vamos empregar aqui. Quanto é que o cara vai fazer os mão de obra? 600, parece que 2.600 de mão de obra e depois mais o material, que o material vai ser lâmpada, toda a madeirama de cima, mais a elétrica. E tudo é caro. Terminando isso, a gente vê o que sobra dos 8. Aí nós já temos aí com uma lista de prioridades urgentes. Essas prioridades não quer dizer que, de repente, pastor, mas precisava comprar uma cadeira para botar lá naquele lugar lá. Só um exemplo. Uma cadeira de Papai Noel ali. Isso aí é uma coisa pequena que sai fora do nosso... Mas temos uma lista. Em cima também falta mais uma mão de tinta, em cima de onde... E já está pingando em algum lugar. Ele diz que tem uma lata de tinta, mas precisa mais uma dessa tinta especial. Então, eu já dei ok para ele também, para comprar essa outra, que é 400 e poucos reais. Porque eu creio que vai sobrar, pode, para terminar lá em cima, pintada, mais uma mão, e aí fazer isso aqui primeiro e trocar as lâmpadas. Aí, depois a gente segue a lista do que sobrar e já está saindo aí os novos eventos. Tudo que entrar nesses eventos, tudo é um caixa separado. Estão me entendendo? Só para trabalhar nessas questões de melhoramento da igreja. Amém, amados? Amém. Tudo separadinho, só para isso, não é colocado em outra coisa. Então, quando tiver os próximos eventos, participe. Todos vão participar, porque é café colonial o próximo. Vocês vão saber tudo, quanto foi, quanto não foi. Estão me entendendo? O relatório de quanto gastamos, de quanto tem. Só para conhecimento, 5 quilos já tá bom. Me vem assim, de repente, fui 10 anos bombeiro na Randon lá. E eu percebi agora, essas mudanças, que a instalação é antiga e tal, porque tinha alguns fios que já estavam precários. A gente tem cozinha. Não sei, de repente eu imaginei um extintor. Né? Uma situação de... Né? Não que apenas para conhecimento. E é uma coisa que não é tão caro um extintor. Não. Principalmente na cozinha, ter um extintor grande ali. É uma coisa que a gente tem que comprar. Porque de repente qualquer uma questão. Amados, na empresa. Não, agora me vem assim, de repente. Não, mas né? Aviação, material perecível, eu vi que a gente tem cozinha. Na cozinha já deveria ter um. Era só, né, uma parte fabril. Na cozinha já deveria ter um, né? Para não ter de repente alguma questão. Por isso que é bom alguém sempre lembrar, né? Um ou outro ajudando sempre. Vamos pensar isso aí e comprar.
Então vamos lá, amados. Agora, eu não sei se todos vocês creem. Não vai ser hoje, não só começar, vai ficar para segunda-feira que vem. Diretrizes de Deus para a igreja viva. Eu não sei se vocês creem que Deus fala com a gente e determina coisas. Que o Espírito Santo te dita coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aqui é tudo isso. Amém. Aí você pergunta, quantos dias o senhor levou para fazer isso aqui? Isso aqui acho que deu meia hora. Porque eu só ia escrevendo. Vocês conseguem entender? Eu creio. Se não fosse ele que vocês vão ver aqui, então não estaria dessa forma que está. E eu sei que foi ele que foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Diretrizes de Deus. A presença santa de Deus. Busquem a minha presença em toda a igreja até transbordarem dela. E são cada coisa, para mim, tem cada frase que elas pesam toneladas. Toneladas de ouro, de pedras preciosas. Não sei para você como soa dentro de você, como soa dentro de mim. Busquem a minha presença em toda a igreja, levar toda a igreja a buscar a minha presença, até transbordarem dela. Você sabe o que é isso? Transbordar da presença de Deus. Mas sabe como transborda? Começando a buscar. Aonde? Em qualquer lugar. Começando em casa. Buscar a presença. Amar a presença. Qualquer momento que você vai orar. Até no momento que você vai orar pela refeição, que é 30 segundos ali. Deus, eu te louvo pela tua presença na nossa mesa. E pelo pão que o Senhor nos deu agora. Enfim. Buscar e ir se enchendo, vai sendo aos poucos. A unção, o batismo com o Espírito Santo, ele é um poder que é derramado, que ele transborda naquela hora. Mas a presença de Deus é algo que vai crescendo em nós, pouco a pouco. Você vai se aproximando dele. Busquem a minha presença em toda a igreja, com toda a igreja, em todo lugar, até transbordarem dela. Se voltem inteiramente para mim. Voltar-se para Deus inteiramente não é uma questão de ministério. Não, é só o pastor que se voltou porque ele deixou de trabalhar, porque trabalha exclusivo para Deus. Não, não é isso. É uma questão de cada crente. Não é uma questão de tempo, está me entendendo? Não é uma questão de você deixar de trabalhar para trabalhar só para Jesus, só esse você voltou inteiramente. Não, tem nada a ver com o ministério. Amém? É a igreja inteira. Se voltar, se voltem inteiramente para mim. É você na vida, no dia a dia, cada questão do dia, de coisas, de ação, você está uma vida voltada para a presença dele, para ele, em direção a ele. Não é uma questão de ter que fazer força, não. É uma questão de decisão de espírito, de alma. É uma questão, como se diz, gostosa, saborosa. Me amem acima de tudo o que existe. Me amem acima de tudo que existe.
Amado, cada uma frase dessa tinha que ser uma mensagem em cada frase dessa. Me ame acima de tudo que existe. Amar a Deus acima do pai, da mãe, do filho, da filha, da nossa própria vida. Acima do dinheiro, da riqueza. Acima do que mais? Sei lá eu. Do tempo, do espaço. Acima de tudo. Mas amar a Deus acima de tudo é uma coisa doce do coração. Não é carpinar, não é pegar uma picareta aí para cavar, fazer um aterro, arrancar pedra, suar. Não é isso. São coisas doces. A doce presença de Deus. Quando ir orar e para se encontrar com Deus. Não é ir lá só para usar uma metralhadora. Senhor, aquela lista de oração. E quando Deus quer falar com a gente, já acabou o horário, estou indo. Se chegar diante de Deus, se ajoelhar, Senhor, eu estou com a sede de estar aqui na Tua presença. Como é bom estar aqui, Senhor. Eu até não quero pedir nada, eu só quero estar aqui. Hoje. Dali a pouquinho você começa a orar, começa a falar em línguas. A presença de Deus invade. Vocês conseguem entender, amados? Porque até a oração virou religiosidade muitas vezes. É uma lista que a gente faz uma oração corrida que parece uma metralhadora. Mas nem sequer deixa Deus falar com a gente. Que não dá tempo. Então, a presença de Deus, o buscar Deus, é uma coisa muito da alma, muito do coração, muito da sinceridade, muito da humildade, muito da dependência. Muito do engrandecimento de Deus, de entender a glória dele, o tamanho dele, a sua imensa bondade, misericórdia. Como eu sempre digo, eu vivo por causa do seu amor, da sua graça e misericórdia. Porque se não fosse da sua misericórdia, onde estaria? Então, amados, coisas, me amem acima de tudo que existe. Habitem sempre debaixo do meu abrigo. O abrigo de Deus, ele é espiritual. Ele não é uma igreja onde você tem que sair da casa para vir. Nós podemos trabalhar, andar, passear, descansar, ir para a praia. Estão entendendo? Sempre debaixo do abrigo. Estão entendendo? Debaixo do abrigo. É debaixo das mãos de Deus. Esse abrigo é as mãos de Deus. E quem está debaixo do abrigo do Altíssimo, ele se coloca, porque nós temos que nos colocar. É uma questão nossa de quebrantar o coração de necessidade e de entendimento também e oração, se colocar, dizer, Senhor, me abriga, agora estou entrando debaixo das suas asas, debaixo do seu abrigo. Debaixo das suas mãos. Abrigo, asa, mão, a Bíblia usa os três. Mesma coisa. E permanecer ali. Saber que você está ali, onde quer que vá ou esteja. E nunca sair. Ali as tempestades não te alcançarão. O diabo não entra no abrigo do Altíssimo. Quando eu falo que um filho de Deus, quem está com Deus, o diabo não pode tocar nele, muitos não acreditam. A pessoa que ela está, ela se coloca, ela depende, porque é uma dependência também. Quando ela entende
que sem Deus ela não é nada. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela está no maior perigo de hoje estar vivo, daqui a pouquinho não mais. Que ela entende que precisa de Deus, e isso leva a se colocar no abrigo, permanecer. Onde você for, o abrigo está ali. E o diabo não entra dentro do abrigo. Ele nunca te toca. Ele lança coisas de fora, ele tenta laços, tentações, de todo tipo para te derrubar. Mas ele não pode tocar em você. Consegue entender? A macumba não vai pegar você no abrigo do Altíssimo. A praga não vai entrar lá dentro. Quero ver a hora, acho que já deu. 29. Então ficamos só com esse primeiro aqui. Então, pense. E todo ele está nessa forma. Forma que Deus falou comigo, colocou, escrevi da mesma forma, em toda, dois lados. Então, isso é a igreja, o que Deus quer. Isso é vida com Deus. Isso é o que Ele quer de cada um de nós. Amém, meus amados?